A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um, dando a vitória, sabedoria, conhecimento e discernimento. Fazer uma leitura aqui em Mateus 23, 1. Os pecados dos escribas e dos fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Este não é um Jesus da igreja atual, nem do púlpito que está na moda. É verdade, né? O Jesus de hoje é o Jesus que fala com todo mundo, é o Jesus que manda dinheiro, manda a chave da casa, manda a chave do carro, mas nunca chega, né, na vida do povo, só daqueles que estão roubando, né? Difícil. Dizendo na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E os escribas proclamaram ser os intérpretes da lei de Moisés para o povo. Assim, tudo o que vos disserem, observai e praticai. Diz respeito à interpretação correta das Escrituras e não às falsas. Mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Olha só que forte, hein? Não praticam o que pregam. Observem que Jesus está dizendo isso no templo, diante dos fariseus e das pessoas. Porque atam fardos pesados e difíceis de levar e os põem sobre os ombros dos homens. Está falando das interpretações erradas das Escrituras e dos acréscimos à lei que esses hipócritas faziam. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eles mesmos não faziam o que exigiam dos outros. Acontece hoje, né? Fazer o quê? Praticam suas obras para serem vistos pelos homens. Hipocrisia. Não acontece hoje? Acontece. Porque fazem largos filactérios, uma pequena caixa para prender no braço ou na testa ao fazer as orações, a qual contém porções das Escrituras, e aumentam as franjas de suas vestes. Borlas feitas de fios brancos e azuis, que serviam para lembrar a quem os usavam dos mandamentos do Senhor. Elas as faziam exageradamente grandes para chamar a atenção para si mesmo. E amam os primeiros assentos nos jantares, o lugar de maior honra na mesa, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, assentos de honra, e as saudações nas praças, saudações extravagantes, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, mestre, um título preferido, reivindicado pelos fariseus. É que nem hoje, né? Apóstolo, é pastor, bispo, o anjo da igreja. Irmãos, eu não fico falando para ninguém que eu sou pastor. Que a obra que Deus põe na minha vida de levar o evangelho, de pregar aos quatro cantos do mundo a verdade e tudo mais, se eu não tiver muitos a ouvir, por causa que eu não fico profetizando da carne, o que o povo busca nos dias de hoje, mas eu estiver agradando ao Senhor, amém. A Ele toda a honra e toda a glória, porque mais vale eu ser obediente e ter direito à vida eterna, do que eu mentir, fazendo com que o povo acredite que aquilo é verdade, que aquilo vem de Deus e nunca vim, e eu queimar no inferno. Aqui não é título que a gente tem que buscar nesse mundo, mas sim amor em Jesus Cristo para pregar o verdadeiro evangelho. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, vou falar para os irmãos, eu não gosto muito de tocar nesses assuntos. Eu estou desempregado há 10 meses. Fiz um curso para ter um emprego melhor, um salário melhor e nada. Fui tentar receber o auxílio emergencial, foi cancelado. Deus manda cesta básica, Deus manda roupa, Deus manda sapatos, Deus manda várias coisas na minha casa. É obediência, é retidão. Sou perfeito? Não, não sou perfeito, tenho meus erros. E todo dia eu peço a Deus misericórdia, transformação e libertação, porque eu não tenho força contra a carne. Uma hora é como Pedro, nós estamos ali com Deus. E outra hora também como Pedro,
que disse que não ia deixar Jesus morrer, e Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás. O diabo estava no coração de Pedro naquela hora, e eu e você somos assim, uma hora estamos fincados em Deus, e de repente um deslize, a gente se sente envergonhado, e temos que buscar um reconcílio, o perdão através da obra da cruz, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Nós não temos que nos exaltar e dizer que nós somos os tais, mas nós temos que levar o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho conforme o Espírito Santo quer, e não conforme Jesus estava falando aqui dos escribas e dos fariseus. E existem hoje no mundo moderno os escribas, fariseus, saduceus e tantos outros arrogantes pregando falsas doutrinas. Mas que Deus abençoe para que sejam libertos da lei, que sejam libertos de doutrinas, dogmas, mas que recebam o amor de Jesus Cristo, que liberta tudo e transforma e passa a pregar o verdadeiro Evangelho. Continuando. E amo os primeiros assentos dos jantares e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi. Diz respeito à ambição que amava o ritual inútil, bem como empregar qualquer meio para obtê-lo. Porque um só, o vosso mestre, aqui fala de quem? Aqui o um só, o é maiúsculo, é Jesus Cristo. Instrutor, líder, guia. Então olha só, porque um só, o vosso mestre, o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, e todos vós sois irmãos. Nenhum crente é mais que o outro, nem podem ter Cristo qualquer autoridade sobre outros crentes. 1 Pedro 5, 1 ao 8. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Muitas das vezes eu fiquei pensando, como assim a ninguém na terra chamai de Pai? Porque só existe um Pai que está no céu. Aí, aqui tem uma boa explicação. E ninguém na terra chameis vosso Pai, refere-se mestres eminentes, aos quais as pessoas foram ensinadas a confiar em vez de confiar em Deus. Gente, eu já ouvi de pastor de renome, não renome de homem não, mas renome diante do Senhor, que prega a justiça, prega a verdade, também não faz questão de ser chamado de pastor. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele gosta de ser chamado pelo seu sobrenome apenas. E ele falou que tem certa igreja aqui na cidade, aonde que todo culto os irmãos têm que orar pelo pai deles, que é o dono desse estabelecimento, desse comércio. Ele é contra a própria escritura, ele é como fariseu, saduceu, contra escribas. E o povo, por não ler as sagradas escrituras, cada culto que vai ter, eles oram pelo papai, o papai que Deus abomina. Gente, convertei-vos de vossos pecados enquanto há tempo, porque Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, vai buscar a sua igreja o quanto antes. E depois não adianta falar que pregou o evangelho, curou, fez isso, fez aquilo, e Jesus vai falar: afastai-vos de mim, Satanás, porque eu não vos lhe reconheço. E olha só então, porque um só é o vosso Pai, e o qual estáis no céu. Todos os verdadeiros mestres da Bíblia devem levar as pessoas a confiar em Deus, e não neles mesmos como a fonte de poder e da verdade. Nem vos chameis mestres, que quer dizer que os pregadores não devem ser chamados de líderes espirituais, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Significa que realmente Deus e Cristo são os únicos que têm o direito a esses títulos. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. A definição da grandeza cristã, isto é, o princípio do servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, orgulho e vaidade. O que a si mesmo se humilhar será exaltado. É a lei universal do modo como Deus lida com os homens. Que Deus venha dar sabedoria, discernimento, compreensão, que nós possamos aprender através das Sagradas Escrituras. Como eu sempre digo, é ela a mais pura verdade. Fora dela, tudo é anátema, tudo é contra a palavra do Senhor. Que nossos corações possam ser libertos de leis, doutrinas, dogmas, de patifaria que é pregada no mundo de hoje,
mas possamos buscar ao Senhor. Porque como eu falei nesse vídeo, eu ainda estou desempregado no mês aqui de agosto, começando no mês de setembro de 2020. Até aqui o Senhor me sustentou. Em 2018 eu passei a mesma coisa, fiquei de 2017 a 2018 desempregado, 11 meses. Certa noite eu falei para o meu filho, vamos dobrar o joelho e fazer uma campanha de 3 dias, porque acabou o dinheiro. E se Deus não abrir a porta de emprego, eu estou preparado para morar debaixo de uma ponte na rua. Você segue, mora com a sua avó, ela tem condições de te criar, e o pai segue aquilo que Deus quer para o pai. E assim dobramos o joelho, às 9h53 da noite, e começamos uma campanha em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Eu não sou de ficar falando muito não, irmãos. Negócio de que Deus não está ouvindo porque o povo não dobra mais o joelho, não fica lá 2 horas de joelho dobrar, só conta. Tem dor no joelho, os idosos têm dor no joelho, os novos também têm, e Deus não está preocupado com isso. Eu venho aqui no monte, oro aqui no monte, dobro o joelho quando chega e dobro o joelho quando sai. Fico andando aqui, ó, tem gado passando aqui atrás de mim, tem gado passando na frente, os pássaros cantando, e vou falando com Deus. Não tem essa de muito tempo, porque a Bíblia nos ensina que é para ir nos nossos aposentos, fechar a porta do quarto e em silêncio falar com Deus, e não é de muito falar, mas de entregar aquilo que realmente precisamos em espírito e em verdade, porque Deus já conhece o nosso pensar, o nosso querer e a nossa necessidade. E assim foi, das 9h53 da noite até umas 10h04, ali 10 minutos mais ou menos de oração e leitura de Deuteronômio 28, do 1 ao 14, agradecemos a Deus. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que às 10h15 da noite o telefone tocou e eu falei, alô, eu gostaria de falar com o senhor Marcos. Falei, ele mesmo, quem gostaria? Ah, é Paulo, eu estou falando de uma empresa tal aqui, você deixou um currículo conosco, eu queria saber se você pode vir amanhã fazer entrevista. Eu falei, amém. Amanhã eu estou aí, passa o endereço, passou o endereço. Eu falei para o meu filho, volta aqui, vamos dobrar o joelho e agradecer a Deus, porque Deus já ouviu a nossa oração. Vamos agradecer hoje, amanhã e depois de amanhã, porque Deus já está dando a vitória. E assim foi. Passei na entrevista no meio de 6 pessoas, 2 eram para ser contratadas, 2 foram contratadas, uma delas já estava engatilhado, era amigo do encarregado que estava, do supervisor que estava fazendo ali o chamado, que é esse que me ligou, o Paulo. E eu fui escolhido para a honra e glória do nome de Jesus. E assim foi que Deus trabalhou na minha vida, e no momento certo Deus vai abrir a porta de emprego, e Deus vai fazer com que a misericórdia dele esteja sobre a minha vida e sobre a sua também. Sabe como? É só focarmos na obra da cruz, é só focarmos em Jesus Cristo, nada mais, e ele tudo fará. Que Deus abençoe a todos. Deem testemunho do que Deus faz na tua vida. Deem testemunho, mesmo que seja um copo d'água onde você caminhava pela rua sem ter um centavo no bolso e ali o sol queimando, mas alguém foi lá e te serviu um copo d'água. Deu testemunho, porque isso já aconteceu comigo. Até mesmo sair para procurar emprego sem ter um centavo no bolso, e eu entrar num local para pedir emprego e a pessoa falar assim, olha, eu não estou precisando, mas vou te dar R$ 20 aqui para você em tal empresa e almoça aqui comigo. Não, não, muito obrigado. Mas assim foi. Então testemunhe, porque muitos são os milagres, as libertações, as curas que Deus faz. Uma outra hora eu vou fazer um vídeo com vários testemunhos apenas, para que os irmãos possam saber como é o agir de Deus. Que Deus abençoe a todos. Para a honra e glória do nome de Jesus, um forte abraço.